Mais nada. Dúvidas sobre o que eu falei na aula passada? Alguém tem alguma pergunta, quer algum esclarecimento antes de eu prosseguir? Ok. Então tá. Então, na aula passada a gente discutiu alguns conceitos. Eu falei para vocês sobre similaridade química e como que a gente utiliza isso daí, as dificuldades dos escritores 2D, 3D e tudo mais. Falamos um pouquinho daqueles fármacos cuja ação depende única e exclusivamente das propriedades físico-químicas, que eram estruturalmente inespecíficos, e daqueles que a ação biológica depende ou é melhor explicada quando a gente usa a figura do alvo macromolecular, que são, então, os fármacos estruturalmente específicos, que é o carro-chefe que nós vamos estudar ao longo desse semestre. E, portanto, eu comecei a falar dos alvos macromoleculares no finalzinho da aula. Nós discutimos que a principal classe de alvos macromoleculares são as proteínas e vimos, então, algumas razões para as quais justificam as proteínas serem o principal alvo dos fármacos. Tá? O que eu vou tentar fazer agora com vocês é extrapolar um pouquinho aquele raciocínio que nós fizemos de similaridade dos fármacos, das moléculas bioativas, para falar um pouquinho da similaridade dos alvos e a gente tentar entender como que essa informação pode ser útil, tanto do ponto de vista de planejamento, quanto do ponto de vista de entender efeitos colaterais. Tá? Então, quando a gente pensa nas proteínas, essas proteínas, elas são compostas de aminoácidos. Nós temos apenas 20 aminoácidos naturais. Tá? E esse mix aí desses 20 aminoácidos, eles dão origem a algumas estruturas secundárias, né, que são as hélices alfa e as fitas betas, que depois formam as estruturas terciárias. Tá? Existe um número limitado de formas como essas estruturas secundárias se organizam em estruturas tridimensionais. Isso quer dizer que tem diversas proteínas diferentes que acabam tendo anjos tridimensionais parecidos. E elas acabam desempenhando funções parecidas. A gente pode, então, olhar para essas proteínas e classificá-las, por exemplo, em famílias. Nós temos representados aqui a família das aspartilproteases. São proteínas que catalisam a clivagem na ligação peptídica, por isso protease, e esse mecanismo catalítico, ele envolve dois resíduos aspartil. São dois carboxilados. Tá? Tem diversas proteínas de interesse farmacológico que têm esse mecanismo de ação comum. Por exemplo, a renina, que vocês já viram desde lá da fisiologia. Tá? Então, no começo da cascata da produção do angiotensinogênio 1, angiotensinogênio 2, angiotensina, regulação da pressão arterial. A HIV protease é uma aspartilprotease, que é o alvo, então, de diversos fármacos para o tratamento da síndrome da imunodeficiência adquirida. A catepsina D é uma outra aspartilprotease que está envolvida no ciclo de replicação celular. E inibidores dessa enzima são, portanto, potenciais antitumorais. E a plasmepsina é uma proteína com a função equivalente da catepsina, só que no plasmódio. E, portanto, a inibição dela pode dar origem a um antiparasitário. Agora, se todas essas enzimas catalisam a mesma reação e tem no sítio esses dois mesmos resíduos asparticos, vocês acham que o sítio ativo delas é parecido ou diferente um com o outro? Alguma coisa parecida eles são. Olhando para as estruturas dimensionais como um todo, a gente vê que a proteína como um todo é diferente. Mas o sítio ativo tem que ter alguma similaridade. E essa similaridade dos sítios ativos é útil no sentido
eu posso pegar inibidores de renina e testá-los como inibidores de HIV protease. As moléculas que foram desenvolvidas como inibidores da renina vão ser inibidores potentes da HIV protease? Não. Mas é um ponto de partida. E foi assim que os primeiros inibidores da HIV protease foram descobertos lá na década de 80. Porque se estudava inibidores de renina desde a década de 60. Então a indústria farmacêutica tinha milhares de compostos sintetizados que inibiam renina. Nenhum deles chegou no mercado, até então. Tá? Mas pegaram essas bibliotecas, testaram contra a HIV protease, acharam compostos bioativos iniciais que depois foram modificados para dar origem a fármacos. Tá? Bem, se essas proteínas são parecidas, e isso não é exclusivo aqui das aspartiproteases, isso acontece com diversas outras proteínas, a gente começa a entender alguns dos efeitos colaterais que a gente observa em alguns fármacos. Porque, por exemplo, um inibidor de HIV protease pode também inibir, com muito menos potência, muito menos eficácia, a renina. E isso está associado a algum descontrole na pressão arterial do paciente. O fármaco, o mecanismo de ação dele, você nunca vai descobrir isso. Então, eu estou tomando um antiviral. Não é? Por que o antiviral vai causar um aumento da minha pressão? À primeira vista, não tem razão. Mas quando a gente entende onde ele age e que no nosso organismo nós temos proteínas que de alguma forma são semelhantes, eu passo a racionalizar esses efeitos colaterais e, às vezes, até alguns efeitos adversos, para os quais não tem uma explicação óbvia, mas a explicação está aqui. Essa similaridade que eu falei para vocês é uma similaridade evolutiva. Não é? São proteínas que vieram ancestralmente de uma proteína comum, lá de uma bactéria, de uma arqueobactéria, alguma coisa assim. Elas foram divergindo, mas não tiveram seu mecanismo catalítico. Porque se eu perder o mecanismo catalítico, eu perco a função. E aí, se aquilo é essencial para o funcionamento do o organismo morre. Então, eu tenho razões evolutivas para ter similaridade entre elas. Mas tem outras formas de eu comparar as proteínas e encontrar similaridade entre elas. Algumas óbvias são comparando as sequências dessas proteínas. Proteínas que têm sequências primárias parecidas, obviamente, são relacionadas entre si. Tá? E isso dá para a gente fazer, tipo num texto, né? Comparar letra por letra do que codifica a proteína. Eu posso comparar também a posição atômica entre elas. Proteínas que tridimensionalmente são parecidas, elas provavelmente desempenham a mesma função. Tá? Geralmente eu tenho uma divergência até maior na sequência do que na estrutura. Tá? Então aqui eu estou mostrando para vocês 3 formas diferentes da gente analisar a similaridade entre alvos terapêuticos e que vai me dar informações sobre efeitos colaterais ou sobre planejamento de fármacos. Como eu usar moléculas bioativas daqui, reposicionar elas para uma outra coisa. Tá? E é claro, eu posso pensar também em fármacos. Tá? Eu posso reposicionar a indicação de um fármaco de um alvo terapêutico para outro da mesma família, guiado por algum desses conceitos aqui. O slide seguinte traz alguns exemplos disso. Tá? Eu falei para vocês do exemplo histórico dos inibidores de renina que viraram inibidores de HIV protease. Mas eu posso pensar também na semelhança dos alvos para avaliar a seletividade. Né? Meu organismo não tem apenas uma aspartilprotease. Eu tenho renina e tenho catepsina. Adianta eu conseguir inibir a renina, mas também inibir a catepsina D? E ter uma desregulação no ciclo de proliferação celular? Não. Então, isso também nos dá uma ideia de quais são as proteínas que eu preciso testar no meu fármaco para dizer se ele é seletivo ou não.
Aqui tem alguns exemplos de moléculas antigas que foram desenvolvidas como inibidores de renina. Mas quando testadas contra a catepsina D, também demonstraram serem ativas. A molécula representada ali pelo número 13, ela tem um KB de 4 nanomolar para renina e de 550 para catepsina D. Por quem que a molécula 13 tem maior afinidade? Renina ou catepsina? A gente viu semana passada. Renina. Se eu tenho afinidade relativa entre os dois, eu consigo calcular um índice de seletividade. Não consigo? De quanto que é essa seletividade? Se fosse para renina. Como que numericamente eu faço isso? Utilizando os valores de KD, né? Eu divido um pelo outro para saber o quão seletivo a molécula é. Está proposto que vocês calcularem isso para a catepsina D, porque tem para 3 moléculas diferentes aqui. Então, por exemplo, aqui, qual que é a seletividade para catepsina D? Eu achei que ia ser mais óbvio, mas vamos lá. Antes de eu chegar no cálculo, vamos passar pelos exemplos. Aqui um outro exemplo, né, de molécula que tem uma afinidade maior para renina, mas que também tem afinidade para catepsina D. E ali no 25, um exemplo até mais surpreendente. Aquela molécula ela foi desenvolvida para ser um antiparasitário, para inibir a plasmepsina, né, a protease, a cisteína protease do plasmódio. Quando testaram ela, deu atividade, 5.800 nanomolar, 5,8 micromolar, parece razoável, mas quando fizeram um teste de seletividade, usando a catepsina D, perceberam que ela era muito mais seletiva para a catepsina D do que para a plasmepsina. Então, já que eu tenho aqui seletividades diferentes, vamos calcular a seletividade para a catepsina D nesses 3 casos aqui. Como que eu faria? Em 13, eu vou pegar o valor 550, dividir para a catepsina D, né? E a renina é 4. Renina. Essa molécula é seletiva para renina ou para catepsina? Renina. Então, a seletividade para catepsina tem que ser um número muito pequeno, abaixo de 0. Logicamente, como que eu vou chegar nesse número? Dividindo 4 pelo 550. No segundo caso, que é 1,4, eu vou usar 1,4 dividido por 550. Porque está todo mundo na mesma escala. É tudo nanomolar. Né? E vai dar uma seletividade muito baixa. No terceiro caso, é a 110, não, desculpa, é 5.800 dividido por 110, que vai dar aí de aproximadamente 58 vezes. Tá? Então, a gente já sabe calcular índice de seletividade utilizando os valores de afinidade. Se vocês, na sua iniciação científica, ou por uma razão ou outra qualquer, leem artigos que citam índice de seletividade, vocês vão ver que é muito comum as pessoas calcularem índice de seletividade usando IC50. Tá? O que é errado. Ah, mas todo mundo faz. Faz. Continua sendo errado.
Tá? Diga. Constante de dissociação. É a concentração necessária para reduzir 50% a resposta. A diferença de 20% e 50%, que é o constante de dissociação, que mede 50% do negócio. A você 50 é a resposta. Aqui eu não vejo o efeito de multiplicar. Para a menina. Para a catepsina D. Aí eu divido ela, o valor da Ela vai estar embaixo. Sim. Porque, ó, você concorda que aqui, ó, essa molécula, ela é seletiva para a catepsina D, a 25? Ela tem uma afinidade muito maior. Se eu vou dizer que ela é mais seletiva, se ela tem uma seletividade alta, eu só consigo ter um número alto se eu dividir isso por isso. Se eu fizer o contrário, vai dar um número muito pequeno. E aí o índice de seletividade da 0,05 é uma coisa que não faz sentido pra gente, né? Então, por isso que a conta é feita daquele jeito ali. Tá? Mais uma pergunta? Não? Tá. Aqui, só para acabar essa ilustração aqui, a gente está falando de proteínas que são da mesma família. Tá? Mas existem casos de proteínas de famílias diferentes que os sítios ainda assim são conservados. São parecidos um com o outro. Tá? E é por isso que nós temos a possibilidade de explicar efeitos adversos e de utilizar uma estratégia que é chamada de otimização do efeito colateral. Tá? É uma estratégia em inglês chama SOCIAL. Side Optimization of Side Activity. Não, Side Optimization? Não lembro agora que é o S. Mas enfim. Que ocorreu, por exemplo, com os antibióticos da classe das sulfas. Tá? As sulfas têm um mecanismo de ação que é pela inibição de uma enzima chamada dihidropteroato sintase na bactéria. Coincidentemente, nós temos uma outra enzima no nosso organismo que está relacionada com o controle da diurese. É um outro mecanismo de ação, não tem nada a ver um com o outro. Mas os sítios são parecidos. Tá? E aí, a partir das sulfas antibióticas, chegaram nas sulfas diuréticas. Tá? Mecanismos diferentes, mas os sítios têm alguma coisa parecida um com o outro. Tá? Bem, assim, utilizando a pergunta que eu fiz para você e você me respondeu, que KD mede apenas afinidade, pelo valor de KD, não dá para saber se uma molécula é um inibidor enzimático, ou se ele é um agonista ou um antagonista de um receptor. Eu preciso saber algo a mais. Eu preciso saber como que essa molécula altera a conformação do alvo macromolecular e isso vai resultar numa resposta parecida com o de um agonista endógeno ou não. Então, para eu entender essa interação molecular, nós vamos revisitar os modelos de interação molecular, que vocês já viram também, provavelmente lá em bioquímica, mas não tenho certeza. Né? Que é, provavelmente, o que vocês mais se lembram, é o do encaixe induzido. Tá? Teve um antes dele, que é o chave fechadura, depois veio o encaixe induzido. Segundo esse modelo de interação, na presença do ligante endógeno, do fármaco, ou seja lá quem for, ocorre uma mudança conformacional e isso leva à resposta biológica. Tá? Dependendo da mudança estrutural causada, eu vou ter um agonista, né, que provoca uma resposta semelhante ao do ligante endógeno. Ele pode ser total ou parcial.
e eu vou ter um antagonista. Ele vai bloquear a resposta causada pelo ligante endógeno, de forma total ou parcial. Para eu avaliar a potência desses agonistas e antagonistas, tipicamente eu uso esses tipos de curva aqui, né? Concentração-resposta, ou a curva semi-logarítmica, que é o log da concentração versus resposta. Vocês estão familiarizados com esses dois tipos de curva? Vocês entendem o que está sendo representado aqui? Não? Não. Então tá bom. Na aula passada, quando a gente falou de fármacos estruturalmente específicos e inespecíficos, vocês me disseram que para fármacos estruturalmente específicos, se eu aumentar muito a concentração do fármaco, eu não aumento proporcionalmente a resposta. Chega uma hora que é uma saturação. Mesma coisa que está aqui. Tá? A diferença dessa curva para essa curva é que aqui, em vez de usar concentração, eu estou usando o log da concentração. Por que eu fiz isso? Para que eu faço isso? Tem alguma vantagem? Ou é só para complicar a vida de vocês? E ser um peguinha na primeira avaliação? Por quê? Para facilitar a visualização. O que você acha que dá para ver melhor aqui? A saturação é melhor visualizada aqui do que aqui, porque aqui é assintótico, né? É um limite que nunca chega no máximo. Aqui o platô fica mais evidente, verdade. Tem mais alguma razão? Oi? Com essa aqui não dá para ver a potência? Porque, olha, o que mede a potência? É o IC50. Eu calculei o IC50 aqui e calculei o IC50 aqui. Então, comparação não é a razão. Você estava dizendo alguma coisa do IC50. É o ponto de inflexão. Agora meu pai tem... Aqui não dá? É pequeno? Ah, não é um ponto de inflexão. Não é? E por que o ponto de inflexão é mais fácil de achar? Na verdade, você ia dizer porque é a primeira derivada. Né? Vocês fizeram o cálculo. Né? E a inflexão da curva é onde está a derivada dela. Né? Mas como vocês esqueceram, queimaram o caderninho de cálculo, né? Historicamente, calcular a derivada não era uma coisa tão trivial como é hoje. Não é? Então, o que as pessoas queriam era linearizar a região de interesse, para no gráfico quadriculado, milimetrado, ser mais fácil de determinar do que aqui, que é numa região curva. Então, essa é a razão, a segunda razão para usar a escala semi-logarítmica. Tá? Vocês falaram de potência, né, de comparados. Eu tenho aqui algumas curvas que comparam duas moléculas diferentes. Aqui, ó. Aqui, por exemplo, eu tenho dois agonistas. Um parcial e um total. A curva em vermelho é do agonista total ou parcial? Se eu aumentar a concentração do agonista parcial, o que vai acontecer com a resposta? Espera aí. Saturar é aqui, que é 100% da resposta. O agonista parcial vai chegar em 100% se eu aumentar? Não. Ok. Eu tenho de novo aqui
duas moléculas, dois agonistas. Qual deles é mais potente? O que está representado pela curva em vermelho ou o que está representado pela curva em preto? Vermelho. Ah, então, me parece que está bem evidente aqui quem é quem. Aqui eu tenho duas curvas. Uma de um agonista sozinho e outra de um agonista na presença de um antagonista. Esse antagonista é competitivo ou não competitivo? Enquanto o resto da sala pensa, eu vou fazer uma pergunta antes. Aqui era uma curva para cada agonista. Por que tem uma curva aqui que é de agonista mais antagonista? Por que não pode ser uma curva só do antagonista? Porque a curva do antagonista seria o quê? Nada. Por definição, o antagonista ele bloqueia, não é? A eficácia do antagonista é zero. Então, o que eu estou fazendo aqui é deslocando a curva do agonista. Vamos. Então, essa aqui é do agonista sozinho, essa aqui é do agonista na presença do antagonista. Está deslocada. Tá? Alguém disse que era competitivo. E por que você acha competitivo? Se fosse não competitivo, ele deslocava aonde? À esquerda? Para cá? Aí o agonista vai ficar mais potente? Ué, porque foi... Lembra, ó, quanto mais para cá, mais potente. O agonista sozinho, nessa concentração aqui, ele já tinha alcançado a resposta máxima. Para alcançar a resposta máxima na presença do antagonista, eu precisei de uma concentração maior. Mas eu alcancei a resposta máxima. Isso quer dizer, então, que eu consegui deslocar o antagonista. Então, é porque teve uma competição entre os dois. O antagonista não competitivo, ele é deslocado? Não. Então, como ficaria essa curva se fosse não competitivo? Ia ficar parecida com aquele agonista parcial em relação ao agonista total. Ela ia ser um pouquinho deslocada para a direita, mas a outro critério importante é que o platô nunca ia ser no 100% da resposta. Um não competitivo ideal, ele não vai nem deslocar a curva. Vai ficar... O ponto de inflexão vai ser no mesmo lugar. Tá? Ele só não vai alcançar o máximo. Tudo bem? Diga. Oi? Vamos pegar aqui... Ah, não, já está um log de concentração. Então, eu vou ter aqui uma curva para o agonista. Se eu pôr esse mesmo agonista, aqui é o log da concentração do agonista. Tá? Na presença de um antagonista não competitivo, ia ser isso daqui, ó. O valor de C50, aliás, o ponto de inflexão da curva nem ia alterar, mas a resposta máxima não seria alcançada. O que indica que o ponto de inflexão não mudou? Tudo bem, primeira derivada. Ok, matematicamente, super correto. Biologicamente, qual que é o significado de não alterar o ponto de inflexão?
Quer dizer que o não competitivo não está mudando a afinidade do agonista pela proteína. Ele não está deixando que a resposta ocorra. Bugou, né? Vamos imaginar o não competitivo. Classicamente, vocês pensam nele como um inibidor alostérico ou ortosférico? Não competitivo. Alostérico. Então, aqui é o sítio principal, aqui é o sítio alostérico. Se a minha molécula se liga aqui, meu antagonista não competitivo, e impede que isso aqui se movimente para causar a resposta biológica, o que acontece? O ligante endógeno se liga aqui, com a mesma afinidade que ele tinha antes. Só que isso não vai sofrer a mudança conformacional. Então a resposta não vai ser observada. Ó. Essa parte você entendeu. Qual a parte que você não entendeu? O competitivo está os dois tentando entrar nessa cavidade aqui. Mesma altura, falando a mesma resposta máxima. Ó, o competitivo, então vamos lá. O que acontece quando os dois competem pelo mesmo sítio é que eu vou precisar de uma concentração maior do agonista para deslocar o antagonista e eu observar uma resposta. Quanto maior for a diferença de afinidade entre eles, e eu estou supondo que o antagonista é o mais que tem maior afinidade, eu vou precisar de uma concentração ainda maior do agonista para deslocar ele. Uma coisa assim muito simplista. Se a afinidade do antagonista é 100 vezes maior, eu vou precisar de uma concentração 100 vezes maior do agonista para começar a ver a mesma resposta. Por isso que eu estou deslocando aqui, ó. Eu preciso de uma concentração muito maior para ver a mesma resposta que eu via antes. O agonista na presença do antagonista. Lembra? Porque essa curva não é um antagonista sozinho. Eu nunca vou ter uma curva de um antagonista sozinho. Porque, pelo que vocês acreditam, antagonista não dá curva. Você reparou, né? Vocês acreditam. Diga. Dele não mudar? Ele não muda porque se a molécula se liga no sítio alostérico, ela não afeta a afinidade aqui. Então, o ponto de inflexão vai continuar sendo o mesmo. Só a altura que vai mudar, porque é a resposta. Mas posso falar uma coisa para vocês? Se for para eu repetir a mesma coisa, é só vocês ouvirem de novo. Então me peça só, professora, explique de um jeito diferente. Né? Porque senão vai ficar repetitivo aqui a gravação. Diga. O antagonista, ele vai ser alterado cineticamente do agonista em relação a cinética do agonista. A cinética de ligação com o antagonista, sim. É porque cinética é algo relacionado com o movimento. Não é? Cinética enzimática é o movimento ligado a catálises. Então, cinética no sentido que a movimentação de entrada e saída está alterada. Ok. Vocês já me responderam que a eficácia do antagonista é zero, ele não produz resposta. Não é? Vamos tentar responder essa segunda proposição. Primeiro, conceitualmente falando, o que é um agonista inverso? Não pense na curva, eu quero que você pense conceitualmente.
do ligante endógeno, que é o agonista endógeno. Perfeito. Tá? E agora eu preciso dizer para vocês que 90% das moléculas que vocês conhecem como antagonistas, na verdade, são agonistas inversos. Já que eles são agonistas inversos, vamos tentar explicar a ação deles. Porque vamos lá. No modelo de encaixe reduzido, é a mesma coisa que eu pensar que a molécula, na ausência do ligante, ela está inativa. E na presença do ligante, causa uma resposta, né, que é a mudança conformacional. Ela só sofre a mudança conformacional na presença do ligante. Vamos dar um exemplo aqui para ficar fácil. Vamos imaginar que aquela figurinha ali de cima está representando um canal. Na ausência do ligante, o canal está fechado. Na presença do ligante, o canal se abre. Então, o agonista causa abertura, o antagonista deveria evitar que o canal se abrisse, e o agonista inverso ia fazer o quê com o canal que está fechado? Se ele não fizer nada, ele é um antagonista. E aí eu estou mentindo para vocês. Ele faz o quê? Cessar o efeito é o antagonista. Não ficou confuso. Ah, não, eles não se confundem, não. Não. Cada um faz uma coisa mesmo. Sabe qual que é o problema aqui? O problema é que nós estamos acreditando que todos os nossos receptores ou estão num estado ou no outro. Na ausência ou na presença do receptor. E, na verdade, não é isso que acontece. Nessa dada temperatura aqui, nós estamos agora, todas as nossas células, ou todas as nossas moléculas, têm o mesmo estado vibracional? Não. A distribuição vibracional das minhas moléculas obedece uma curva gaussiana, não é? Eu estou falando grego? Ou é só um exemplo que é? Não? Quando eu pensar em receptores, é a mesma coisa. Os receptores, eles não estão todos eles na forma inativa, na ausência do ligante. Eles são flexíveis. Eles adotam diversas conformações de acordo com a gaussiana. E tem uma conformação lá que ele adota, mesmo na ausência do ligante, que é igualzinha à conformação ativa. Se a conformação que ele adota, raramente, é igual à ativa, isso vai causar uma resposta biológica, mesmo na ausência do ligante. Faz sentido termodinâmico, que eu estou dizendo para vocês? Faz. Faz sentido fisiológico? Não? É como se você imaginasse o basal. O que é o basal? Né? Se eu coloco algo ali, eu vou tirar isso do basal. Tá? O basal é dado pelo tônus. Não tem o tônus vagal, o tônus do endotélio. Isso é um basal. Tá? É pensado do mesmo jeito. Transformando isso que eu estou dizendo para vocês em um modelo, é o modelo dos dois estados. O modelo dos dois estados diz o seguinte: nas condições de CNTP, controle mais controle de pressão, os receptores estão, grande parte deles, na forma inativa. E uma pequena parte está na conformação ativa. Quando eu coloco um agonista, isso estabiliza a conformação ativa. E o que eu vejo é um deslocamento entre as populações. Então, como eu estabilizei a ativa, eu desloco o equilíbrio para mais conformação inativa passar para ativa. E o que eu vejo é a resposta do agonista que a gente sempre viu.
O antagonista, o que ele faz? Ele tem afinidade igual pelas formas inativa e ativa do receptor. Então ele bloqueia o equilíbrio. Ele evita que o equilíbrio vá para a esquerda ou para a direita. O que eu vejo? Ele bloqueia a resposta, que vocês sempre souberam. O que o agonista inverso faz? Ele tem afinidade pela conformação inativa. Então, ele faz com que aquela população pequena que estava ativa desloque para a conformação inativa. E o que eu vou observar é um efeito que é o contrário do agonista. Sim, não, dúvidas. No meio disso tudo, ó, vou usar aqui, ó. Então, assim, as bolinhas deveria representar as populações relativas. Inicialmente, eu tenho uma bolinha muito maior de inativo, população muito maior de inativo do que ativo. O agonista se liga, não vou conseguir. O agonista se liga aqui. Cadê? Montador laser. Aqui. Na conformação ativa, estabiliza essa conformação e faz com que o R inativo passe para RA. Então, aumentou a população, a resposta é de agonista. O antagonista é como se ele tivesse afinidade igual. Então, ele faz com que esse equilíbrio não se desloque. Se eu colocar um agonista aqui, eu não vou deslocar nem para a esquerda nem para a direita. Porque o antagonista está bloqueando o equilíbrio. Foi isso que você me perguntou. Eu parei aqui. Ok? Diga. Esse modelo é de 8 minutos, porque perceberam que a antagonista não existe. E aquele modelo não explica a antagonista. Vou explicar para vocês de uma forma bem simples por que a antagonista não existe. Imagine que vocês estão num relacionamento, não é, afetivo. Você acha que você encontrou a pessoa perfeita. Não é? Um belo dia, essa pessoa perfeita chega para você e diz: eu te amo. Mas eu amo igualmente tal pessoa. E como eu amo igualmente vocês, duas pessoas, eu quero ficar com vocês duas. Porque meu amor é igual. Isso pode ocorrer? É comum. Trisal existe para isso, até nome, né? É normal uma pessoa amar exatamente de forma igual outras duas? Não. Isso é raridade, não é? O antagonista é essa raridade, porque ele tem afinidade igual por duas conformações diferentes. Por isso que eu disse para vocês, 90% do que vocês conhecem na farmacologia diz, é antagonista, é bloqueador, né? Na verdade é quase todo mundo agonista inverso. Ah, professor, se é agonista inverso, por que todo mundo continua chamando de antagonista? Porque se você consegue explicar o efeito farmacológico usando um modelo mais simples, para que a gente vai usar um modelo mais complexo? Não tem porquê. Tá? Isso não exime vocês de conhecer o modelo mais correto, porque ele tem implicações para diversas coisas. Tá? Então aqui, na verdade, eu tenho uma visão termodinâmica, de equilíbrios populacionais. Tá? Na modelagem molecular, na dinâmica molecular, isso tem um termo sempre super bonito, que chama seleção conformacional. Tem diversas conformações e o ligante seleciona a conformação que ele estabiliza. Pode ser ativa, inativa, ou intermediária, e assim por diante. Isso já foi. Sim. Agora, para vocês fazerem em casa,
né? E aí semana que vem a gente discute, que agora a nossa aula é aula invertida. Vocês fazem isso aqui em casa e a gente discute se houver dúvidas. É basicamente várias curvas aqui de concentração-resposta, ou melhor dizendo, log da concentração versus resposta, só para solidificar, né, isso que a gente acabou de discutir. Amanhã, provavelmente, esses slides já estão no Moodle. Tá? Quem não conseguir tirar foto, não está muito preocupado. Tá? Ok, vamos para a segunda parte